Pessoal, graça e paz, muito boa noite. Estamos aqui mais um dia, nosso propósito de leitura da Bíblia, leitura da Palavra de Deus. Eu quero te convidar para você vir com a gente para ler a Palavra de Deus nesse dia de hoje. E nós estamos no nosso 26º dia de leitura bíblica. Eu gosto sempre de dizer que nós dedicamos 45 minutos à leitura da Bíblia e lemos uma parte do Novo Testamento, uma parte do Velho Testamento e depois encerramos com a leitura de Salmos. E tem sido muito bom, tem sido muito aproveitoso esses dias que nós estamos lendo a Bíblia Sagrada. Amém? Essa live vai ficar salva, você pode curtir, comentar depois, você pode compartilhar depois, você pode deixar ali um comentário. O intuito nosso é de incentivar as pessoas a fazer a leitura da Bíblia. E nós não começamos no dia 1º de janeiro, nós começamos na segunda semana de janeiro e nem lemos todos os dias. Nós dedicamos 45 minutos de leitura no dia que nós lemos. Então, assim, não é uma leitura cansativa, não é uma leitura que tem que ser algo assim pressionado. Nós lemos de acordo com a nossa capacidade mesmo de tempo, né? A gente sabe que às vezes tem tempo que não dá certo para as pessoas, não dá certo de ler, mas hoje nós estamos aqui, 26º dia do nosso propósito de 2026, da leitura bíblica. Amém? Como eu sempre gosto de iniciar, eu quero fazer uma oração e em seguida nós já vamos começar lendo o livro de Lucas, capítulo 12. Ontem nós lemos o capítulo 11, né? Isso mesmo. E hoje nós vamos ler Lucas, capítulo 12. Então, se você pode, já começa aí já a preparar a sua Bíblia para você ler a palavra de Deus junto com a gente. Amém? Deus, muito obrigado por esse momento onde nós temos a oportunidade de ler a Tua Palavra. Te peço para que o Senhor possa estar falando conosco, abençoando cada pessoa que entrar nessa live, nos dando, Senhor, discernimento, entendimento da Tua Palavra para os nossos corações, para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Então, é isso daí. Nós lemos uma parte do Novo Testamento, depois uma do Velho Testamento, e na sequência a gente encerra com o livro de Salmos. Então agora, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 12, aonde nós vamos ler aqui agora, no livro de Lucas, e você pode acompanhar aí junto comigo. Lucas 12. Vai enviando aí, à medida que você for entrando na live, envia para mais pessoas, convide mais pessoas para fazer parte da leitura da Bíblia junto com a gente. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, Jesus começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no interior da casa, sobre os telhados será apregoado. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não têm mais que fazer.
mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temer aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos a esse temei. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Contudo, nenhum deles está esquecido diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, mas valeis vós do que muitos pardais. Digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Quando vos conduzirem às sinagogas, aos governadores e autoridades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, pois na mesma hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Disse-lhe um homem da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Então lhes disse: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E propôs-lhes esta parábola: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Disse Jesus a seus discípulos: Portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiro, contudo Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Visto que nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras. Considerai como crescem os lírios, não trabalham nem fiam. Contudo, digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com um deles. Se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, pois os gentios de todo o mundo buscam todas essas coisas, e vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho,
pois a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca cabe, onde o ladrão não chega e a traça não consome. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Lucas capítulo 12, versículo 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, ao voltar ele da festa de casamento, para que, quando vier a bater logo, possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai da família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginais. Olha aqui que Jesus está falando sobre a parábola do servo vigilante. Ele se compara como um ladrão, que um pai de família, um dono de uma casa que seja, não sabe a hora que vem. E aí ele fala: portanto estais vós também o que? Apercebidos, ou seja, preparados, porque o Filho do Homem, ele virá, e a hora que ele virá, nós não sabemos. Aí perguntou Pedro para ele: Senhor, dizes essas parábolas a nós ou a todos? Aí Jesus vai e responde: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não o espera, numa hora em que ele não sabe, separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. Ou seja, se a gente não estiver no propósito do Senhor, se a gente não estiver atento, o Senhor vai vir naquele dia que a gente não está esperando, para justamente buscar, pegar a gente de surpresa. O servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. A qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Versículo 49. Aí Jesus explica um pouco mais. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero se já está aceso? Esse aqui é tremendo, viu? Se a gente conseguir entender essa parte aqui. Importa, porém, que eu seja batizado com certo batismo, e como me angustio, até que venha a cumprir-se. Pensais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão. Daqui em diante estarão 5 divididos, numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai será dividido contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Jesus estava dizendo isso daqui por um simples motivo. Pelo motivo que ele queria que os seus discípulos entendessem
que Jesus, Deus, é maior que tudo. Primeiro Ele, depois qualquer outra pessoa na nossa vida. Versículo 54. Disse também a multidão. Aí Jesus vai, enquanto ele estava aqui conversando, ele estava conversando com os discípulos. Aí ele vai e diz aqui para frente, para a multidão: quando vedes a nuvem que veio do ocidente, logo dizeis: lá vem a chuva, e assim sucede. Quando vedes soprar o vento sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis interpretar a face da terra e do céu. Como não sabeis, então, discernir este tempo? Que tempo? O tempo que ele estava dizendo lá atrás. O tempo de o Senhor vir. O tempo que ele estava falando aqui em parábolas para os seus discípulos e aquela multidão ficar o quê? Vigilante. Por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Ou seja, julgar aquilo que é certo. O que é certo? É a convivência, colocar Jesus em primeiro lugar acima de tudo. Quando fores com teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Aleluia, hein? Glória a Deus, glória a Deus. Então, hoje, capítulo de Lucas, é só essa parte aqui. Como eu sempre gosto de dizer, nós lemos uma parte do Novo Testamento, nós estamos em Lucas, lemos um pouco do Velho, depois a gente encerra com Salmos, e quando a gente encerrar Salmos, a gente vai para Provérbios. Então, Lucas, hoje nós lemos Lucas capítulo 12. Eu estava falando há alguns dias atrás, os evangelhos eles são bem semelhantes. Mateus, Marcos, Lucas, João contam várias histórias iguais, só que de forma diferente. E Lucas, os capítulos de Lucas, eles são maiores do que os outros evangelhos. Então, às vezes, num capítulo só tem várias histórias, 2, 3, até 4 histórias eu já vi, de um outro evangelho que às vezes resume num capítulo só. Então, sim, os capítulos de Lucas são mais extensos. Esse aqui, por exemplo, o capítulo 12 de Lucas, são 59 versículos. Enquanto nos outros, de repente, seria 2 ou 3. Mas, enfim, o que eu quero dizer? Esses dias nós estamos lendo um capítulo só de Lucas. Mas amanhã a gente consegue ler 2. Depois, na sequência, eu acho que a gente vai conseguir ler 2 ou 3. Mas, enfim, hoje foi capítulo 12 de Lucas. Agora eu te convido para ir lá para Êxodo. Vamos voltar lá em Êxodo agora. E é onde nós vamos ler o capítulo 10. E nós estamos numa história muito legal. Uma história que nos chama muita atenção. Por quê? Êxodo é a sequência, né, de Gênesis, onde encerra com a descendência de Jacó. Encerra com ali as 12 tribos de Jacó. E depois nós já estamos aqui na história de Moisés, que Moisés é da tribo de Levi, de Jacó, né? Um dos filhos de Jacó. E aí nós estamos no momento aqui onde Deus pede para Moisés e Arão ir falar com Faraó para libertar o povo dele da escravidão do Egito. E a Bíblia é clara em nos dizer que o Senhor iria endurecer o coração de Faraó para que ele não libertasse o povo. E enquanto isso, Deus iria mandando praga para castigar Faraó e o povo do Egito. E nós estamos aqui no capítulo 10 e nós vamos ler aqui agora sobre a praga dos gafanhotos e a praga das trevas. Depois no 11 nós vamos ler a praga sobre os primogênitos e aí vai encerrar essa parte das pragas. Então acompanhe comigo aí, porque essa história é muito boa. Se você não conhece, leia depois o livro de Êxodo desde o início. Capítulo 10 de Êxodo. Depois disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, pois endureci o seu coração e o coração de seus oficiais para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contes
aos teus filhos e aos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que operei entre eles, e para que saibas que eu sou o Senhor. Ou seja, Deus estava fazendo tudo aquilo ali para que o nome dele fosse glorificado, porque o povo não acreditava em Deus. Então, ele usou Moisés e Arão para fazer grandes coisas ali à frente de Faraó para mostrar o poderio de Deus. Versículo 3. Foram Moisés e Arão a Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, trarei amanhã gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver o solo. Comerão o resto do que escapou, o que vos ficou da saraiva. Comerão todas as árvores que vos crescem no campo. Encherão as tuas casas e as casas de todos os teus oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, ou seja, nem a geração passada, desde o dia em que eles apareceram sobre a terra até o dia de hoje. Com isto, Moisés virou-se e saiu da presença de Faraó, ou seja, Moisés foi lá, entregou o recado de Deus para Faraó e virou-se, saiu da presença dele. Aí o versículo 7. Então os oficiais de Faraó lhe disseram, ou seja, disseram para Faraó: até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Ou seja, os próprios oficiais de Faraó já estavam reconhecendo, entre aspas, o problema que Moisés estava causando ali. Ou seja, eles estavam falando: Faraó, o Egito está destruído, deixa logo esse povo embora. Aí o versículo 8. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele lhes disse: ide, servi ao Senhor, vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Faraó deu uma amolecida no coração e perguntou para ele: mas e aí, quem que vai? Aí respondeu-lhes Moisés: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado, porque temos de celebrar a festa ao Senhor. Tá vendo que Moisés quis aqui, incluir todos, deixando bem claro quem queria. Aí Faraó vai e diz, no versículo 10, será o Senhor convosco, se eu vos deixar ir com as crianças. Vede como tendes más intenções? Não será assim. Agora, ide vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes, e os expulsaram da presença de Faraó. Ou seja, Faraó não queria deixar eles embora, porque o povo hebreu, ali naquela época, era o quê? Era mão de obra barata, vamos dizer assim, para Faraó. Então, eles estavam trabalhando para Faraó, para a construção do Egito. Então, ele falou, não, se vocês for levar as crianças, aí vocês vão embora e não vai voltar mais. Porque na cabeça de Faraó, Moisés queria só ir lá para o deserto, adorar o Deus dele e ir embora. Então, não precisava levar as crianças. Mas não, por isso que Moisés diz que eram todos. Então, disse o Senhor a Moisés, Moisés, estende a mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Estendeu então Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental trouxe os gafanhotos. Gente, é interessante eu sempre gosto de comentar algumas coisas aqui, porque por muitas das vezes nós escutamos os pregadores e aprendemos errado. As pessoas, já escutei várias vezes falar que quem estendia a vara era Arão e tal.
Mas em várias situações aqui, quando nós lemos essas partes aqui das pragas, a gente vê várias vezes que é Moisés que fala, que é Moisés que estende a mão, que estende a vara. Então nem sempre foi tudo Arão que fez. Em vários momentos, vários mesmos, Moisés está falando, como conta aqui agora no versículo 13 do capítulo 10. Quem estende a vara é Moisés e não Arão. Vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, pousaram sobre todo o seu território. Tão numerosos foram que antes destes nunca houve tantos, nem depois deles virão outro assim. Tem gente que fala assim, vai ter enxame de novo de gafanhoto igual na época lá das pragas. Não, a Bíblia é clara. Nem depois deles virão outros assim. Aquela praga foi para aquela época, para aquela situação, por conta da desobediência de Faraó e por não querer honrar a Deus. E também por conta que Deus estava endurecendo o coração dele, né, para mostrar a soberania de Deus para aquele povo do Egito. Cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Gente, era tanto gafanhoto que a terra ficou escura. Comeram toda a erva da terra, todo o fruto das árvores que deixara a saraiva. Não ficou verdura alguma nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e Arão e disse: Pequei contra o Senhor, vosso Deus, que tire de mim esta morte. Faraó ficou preocupado. Saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. Todas as vezes que Moisés fazia o que Deus mandava, aí Faraó ficava assim, endurecido e não deixava, aí vinha a praga. Aí Faraó chamava de novo Moisés, clama ao seu Deus lá, ora a ele, não deixe isso acontecer não, eu vou deixar vocês irem embora. Aí Moisés ia, orava, pedia a Deus, aí Deus vai e acabava com a praga. E aí o coração de Faraó endurecia de novo. Versículo 19 diz assim: Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto ficou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Novamente falando que quem endurecia o coração de Faraó era o Senhor, ou seja, Deus. A praga das trevas agora, versículo 21, do capítulo 10 ainda que eu estou, hein? Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Gente, era tão escuro que parecia que poderia pegar. Olha que coisa! Estendeu Moisés a mão para o Egito, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Olha que incrível! Imagina a cidade todinha escura, escuridão, as trevas habitando e na sua casa tendo energia. Então chamou Faraó a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor. Somente fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado. Vão também convosco as vossas crianças. Começou a querer deixar eles embora, mas vai, leva as crianças, mas deixa aí os gados e tal. Moisés, porém, disse: Tu também tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará. Dele havemos de tomar para servir ao Senhor, e até que cheguemos lá, não saberemos o que devemos usar para servir ao Senhor. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir. Disse Faraó a Moisés: Vai-te da minha presença, ou seja, vai embora, Moisés. Guarda-te que não mais vejas o meu rosto. No dia em que vires o meu rosto, morrerás. O homem estava possesso para dizer isso aqui.
Respondeu Moisés: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Moisés já estava também, eu acredito que ele já estava tão assim, extasiado, porque Deus mandava e o homem não respondia. Então, ele falou para Faraó: não, você está falando bem mesmo, eu nunca mais vou ver o teu rosto. Capaz que ele fez uma oração daquelas, depois desse acontecido aqui. E aí agora vamos para o capítulo 11, a praga final. Olha só, a praga sobre os primogênitos, aí é para acabar mesmo, né? Disse o Senhor a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir, é certo que vos expulsará completamente. Ou seja, o Senhor tinha mais uma praga. E que ele disse que certamente Faraó ia deixar Moisés ir embora com o povo. Fala agora aos ouvidos do povo que cada homem peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha joias de prata e joias de ouro. O Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, e o próprio Moisés era muito famoso na terra do Egito, os olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Ou seja, toda essa história aqui, e eu entendo, olha isso aqui, gente, isso aqui é muito profundo. Quando a Bíblia fala isso daqui no versículo 3 do capítulo 11, o Senhor deu graça ao povo, ou seja, ao povo dele, aos olhos dos egípcios, e o próprio Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. É porque as pragas não foi 7 dias seguidos, gente. A Bíblia não é clara em dizer quanto tempo durou essas tantas pragas aqui. Entendeu? E aí, cada vez que Moisés ia lá, o nome do Senhor era glorificado. Cada vez que ele ia até Faraó, o nome do Moisés era circulado no Egito. O povo conhecia, o povo sabia, o povo passou a conhecer. Sabe o que o Espírito Santo fala no meu coração quando eu vejo isso daqui? Todas as vezes que a gente demonstra a nossa fé em Deus, todas as vezes que a gente glorifica o nome do Senhor, todas as vezes que o nome do Senhor é glorificado, as pessoas começam a saber mais desse Deus. As pessoas começam a saber mais de nós, que nós servimos a esse Deus. As pessoas começam a saber mais do povo que adora a esse Deus. Olha que incrível isso daqui, gente. Versículo 4. E disse Moisés a Faraó: assim diz o Senhor, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. Todos os primogênitos na terra do Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todos os primogênitos dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem jamais haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão morrerá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Gente, olha isso daqui. Quem que eram os ímpios daquela época? Egito. Olha o que a Bíblia está dizendo. O Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Israelitas era quem? O povo de Deus. Se naquela época já tinha distinção, e agora então? Existe sim uma distinção para Deus entre quem serve a Ele e quem não serve. Versículo 8. Então todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue as pisadas. Ou seja, caminhando, né? Depois disso eu sairei. Saiu Moisés da presença de Faraó, ardendo em ira. A Bíblia fala para irar, mas não pecar, né? Então ele estava irado, com raiva. O Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá,
para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Novamente o Senhor falando: Moisés, Faraó não vai te dar ouvidos. E isso é para quê? Para que as minhas maravilhas, ou seja, para que os meus milagres, para que os meus grandes feitos se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e ele não deixou ir da sua terra os filhos de Israel. Não deixou. Então, hoje, Êxodo é só até aqui. Então, nós lemos Lucas capítulo 12, Êxodo 10 e 11. Amanhã a gente vai ler Êxodo 12 a seguir, continuar essa história. O bom da leitura bíblica é justamente isso. A gente lê e quer saber mais do final, quer saber mais das coisas, mas nem por isso a gente vai ler tudo de uma vez, porque a nossa leitura é uma leitura bem dinâmica e didática também, né? Para conhecer com calma, estudar. Gente, 45 minutos de leitura não é nada, é muito pouco. Dá para a gente ler muita coisa e aprender muito. Vamos lá agora para Salmos. Salmos 79. Salmos 79. Como eu sempre falo, a gente lê uma parte do Novo Testamento, uma parte do Velho, depois a gente encerra aqui com Salmos. E quando encerrar Salmos, a gente vai lá para Provérbios. Então, hoje, Salmos 79, nós vamos ler os 79, 80, 81 e 82. Vamos ler 4 salmos hoje. Salmos 79. Nem todos os salmos foram escritos por Davi, eu acho que você sabe disso, né? Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras. Deram os cadáveres dos teus servos por alimento às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem o sepultasse. Somos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que estão à roda de nós. Até quando, Senhor? Indignar-te-ás para sempre. Até quando arderá o teu zelo como fogo? Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem, e sobre os reinos que não invocam o teu nome, pois devoraram a Jacó e assolaram as suas moradas. Não evoques contra nós as iniquidades dos nossos pais. Apresse ao nosso encontro a tua misericórdia, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Porque diriam as nações: onde está o seu Deus? Seja manifesta à nossa vista entre as nações a vingança do sangue derramado dos teus servos. Chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço, preserva aqueles que estão sentenciados à morte. Aos nossos vizinhos retribui setuplicadamente a sua injúria com que te injuriaram, ó Senhor. Então nós, teu povo e ovelhas de teu pasto, te louvaremos eternamente. De geração em geração proclamaremos os teus louvores. Amém, né? Agora capítulo 80, Salmos 80. Ó pastor de Israel, dá ouvidos. Tu que guias a José como a um rebanho, que te assenta entre os querubins, resplandece perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu povo e vem salvar-nos. Faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu os sustentas com pão de lágrimas. Dá-lhes a beber lágrimas em abundância. Tu nos pões
por objeto de escárnio entre os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste, quase que não sai, hein? Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Preparaste-lhe lugar, e ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra e os cedros de Deus com os seus ramos. Estendeu a sua ramagem até o mar, os seus ramos até o rio. Porque quebraste as suas cercas, de modo que todos os que passam por ela a vindimam. O javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Atende dos céus e vê, visita esta vinha. A videira que a tua destra plantou, o sarmento que para ti fortificaste. A tua vinha queimada pelo fogo está cortada. Pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem, que fortaleceste para ti. Então não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Faze-nos voltar, ó Senhor Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Salmos 81. Cantai alegremente a Deus, a nossa fortaleza. Celebrai ao Deus de Jacó. Entoai um salmo e fazei soar o adufe, a suave harpa e o alaúde. Tocai a trombeta na lua nova, na lua cheia, no dia da nossa festa. Isto é um preceito para Israel e uma ordenança do Deus de Jacó. Ordenou-o como estatuto para José, quando saiu contra a terra do Egito, onde ouvimos uma língua que não entendíamos. Diz ele: tirei de seus ombros a carga. As suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Respondi-te do lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meribé. Ouve-me, ó povo meu, e eu te admoestarei, ó Israel, se tão somente me ouviste. Não haverá entre ti Deus estrangeiro, não te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te direi da terra do Egito, abre bem a tua boca e eu a encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Se o meu povo tão somente me ouvisse, se Israel andasse nos meus caminhos, de pronto eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se lhe submeteriam, e o seu castigo seria eterno. Mas eu te sustentaria com trigo mais fino, com o mel saído da rocha te saciaria. Bonito esse salmo, né? Salmos 82. Deus preside a grande congregação, julga no meio dos deuses. Até quando defendereis os injustos e tomareis partido ao lado dos ímpios? Defendei a causa do fraco e do órfão. Protegei os direitos do pobre e do oprimido. Livrai o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem e nada entendem. Andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse: vós sois deuses, vós sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, morrereis como homens, caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus,
julga a terra, pois todas as nações são a tua herança. Aleluia, amém por isso. Todas as nações são a tua herança. Nós somos herança do Senhor. Então, até aqui, lemos agora Salmos 79 até o 82. Então, olha só que bênção. Hoje nós lemos, acabamos de ler Salmos 79, 80, 81, 82. Lemos Êxodo 10 e 11 e lemos Lucas capítulo 12. Maravilha. E é isso aí. Cada dia a gente lê 45 minutos de leitura só. Eu sempre estou aqui por volta de 10 horas, 10 e pouquinho da noite, sempre nesse horário. E eu quero te convidar a vir ler a Bíblia junto comigo, tá bom? O nosso intuito é inspirar as pessoas a ler a Bíblia e de uma forma bem tranquila, sem cansar muito, e sem falar que a leitura antes da gente dormir faz bem não só para, ainda mais a Bíblia, né? Não só para a alma, para o coração, mas também para a nossa mente, para o nosso psicológico. A leitura faz bem antes da gente dormir. A gente agora ora, desliga o celular, desliga tudo e vai dormir, vai descansar. Então a gente vai dormir tranquilamente. Amém? Quero orar pela sua vida. Lembrando que a live vai ficar salva. Você pode curtir, compartilhar, comentar e convide mais pessoas para ler a Bíblia junto com você em 2026. Antes do ano acabar, a gente vai ter lido a Bíblia toda, dedicando só 45 minutos por dia. Deus, obrigado por esse dia. Obrigado, Pai, porque hoje, 9 de fevereiro, nós estamos aqui no 26º dia do nosso propósito nesse ano de 2026. E já lemos tantas coisas, ó Deus, e aqui encerramos mais um dia de leitura. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco, nós temos aprendido, Pai, através da tua palavra. Te peço para que o Senhor continue nos dando discernimento, entendimento, para guardar essa palavra no nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Eu abençoo a cada pessoa que está participando, que vai assistir depois dessa live, em nome de Jesus. Guarda cada um de nós, acampa os Teus anjos na nossa casa, no nosso lar, nos dando uma boa noite de descanso e um bom dia nesta terça-feira, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí por vocês estarem comigo e até amanhã, 10 horas. Deus abençoe.